Você quer abrir uma empresa, mas não tem o dinheiro. Ponto. Se a falta de capital está travando seu projeto, vou te mostrar o passo a passo realista sobre como levantar recursos de forma responsável e planejada, mas sem promessas mágicas, só o que funciona na prática mesmo em dicas incríveis, pode acreditar. Então vamos lá. 1. Antes de qualquer coisa, planejar. Sem plano, não peça dinheiro. Pedir dinheiro ou crédito sem saber exatamente quanto precisa e para que é um dos erros mais graves que empreendedores iniciantes podem cometer. Um banco, investidor ou até um familiar que esteja pensando em te emprestar dinheiro só confia quando percebe que você tem domínio sobre 3 coisas: quanto custa começar, quanto custa sobreviver até o negócio funcionar e como você vai pagar a dívida. Você não precisa de um documento enorme, mas de um plano claro. É essa clareza que abre portas. Então, comece definindo com números o investimento inicial. Separe o que é gasto de abertura, equipamentos, estoque inicial, adequações, taxas, documentação, entre outros, e o que é capital de giro, que inclui aluguel, contas, fornecedores e pequenas despesas operacionais até o negócio se sustentar sozinho. Muitos empreendedores fracassam porque calculam apenas a abertura e esquecem que o negócio precisa respirar alguns meses antes de conseguir gerar lucro. Aqui, simplifique, use o conceito do valor mínimo viável. Isso é o que chamamos de MVP, Produto mínimo viável, a versão mais simples e funcional da sua ideia. Crie a primeira versão do seu produto ou um pacote inicial do seu serviço. Ele não precisa ser perfeito, mas precisa ser funcional e entregável. O feito é melhor que o perfeito. A ideia é criar uma versão bem básica, ou seja, é o mínimo necessário para colocar a ideia na vida real e ver se ela faz sentido para os primeiros clientes. É como um protótipo funcional. Com o MVP rodando, seu negócio começa a medir os resultados, ouvir o feedback dos clientes e aprender muito rápido. Inclusive, se quiser saber mais sobre MVP, escreva nos comentários MVP, que se tiver bastante pedido, vou desenvolver um conteúdo sobre este assunto, combinado? Então tenha em mente que um bom planejamento não tenta prever o negócio ideal, mas sim o menor cenário necessário para iniciar, validar a demanda e conseguir estabilidade. Isso é importante porque reduz o tamanho do empréstimo, diminui o risco e aumenta as suas chances de aprovação. Em seguida, monte suas projeções. Não é algo complexo, você só precisa organizar mês a mês em 3 linhas, por exemplo. Quanto espera vender, quanto terá de despesas fixas e variáveis e quanto sobra. Aqui também usa 3 cenários: pessimista, provável e otimista. Isso mostra maturidade e te protege emocionalmente de decisões apressadas. Bons bancos e instituições enxergam isso como compromisso e responsabilidade. Agora, para explicar como vai pagar o empréstimo, conecte as informações. Pegue a parcela estimada do financiamento e compare com o lucro líquido que sobra nas suas projeções. Se a parcela cabe com folga, você demonstra a capacidade real de pagamento. Se não cabe, o plano precisa ser ajustado antes de pedir dinheiro. Desse modo, o plano não é para banco, é para você. O banco só confia quando percebe que você já confia no seu próprio planejamento. Então, faça pelo menos isto, com calma e coerência. 2. Termos que você precisa entender agora. Antes de pedir empréstimo, financiamento, microcrédito, entre outros, você precisa entender os termos básicos que aparecem em todas as propostas, porque esses termos definem exatamente quando você vai pagar, quanto risco assume e se a dívida cabe na realidade da sua empresa. O erro mais comum é aceitar uma oferta porque a parcela cabe no bolso hoje, sem perceber que o contrato esconde custos e condições que podem sufocar o negócio. Capital de giro, dinheiro para manter o negócio funcionando mês a mês, contas, salários, insumos. Financiamento, crédito destinado a um objetivo específico, geralmente compra de equipamento ou imóvel. Empréstimo, dinheiro livre para usar como quiser, mas com atenção aos juros e prazos. Microcrédito, linha simples para pequenos valores, com condições mais acessíveis a quem está começando. ICT, custo efetivo total, é o valor real do empréstimo com todos os encargos, juros, tarifas, tributos, seguros. É a soma de todos os gastos que você terá, permitindo uma comparação transparente entre outras ofertas. Na prática, compreender o funcionamento de prazos e garantias impede que você aceite condições que colocam seu patrimônio pessoal em risco sem perceber. Quem domina esses termos toma decisões mais seguras e negocia melhor. 3. Fontes de onde tirar o dinheiro. Escolha pela situação do seu negócio. A melhor fonte depende do quanto você precisa, do risco que pode assumir e se prefere manter o controle total ou abrir mão de parte do negócio. Dinheiro próprio, a opção mais segura. Usar suas reservas, vender algo que não precisa ou aportar recursos de economia evita juros e pressões externas. Se possível, comece menor. Valide a ideia vendendo em mercados, redes sociais ou feiras antes de investir tudo. Começar enxuto reduz o tamanho do empréstimo e se precisar pedir, peça menos. Empréstimos em linha de crédito.
quando bem planejados. Existem opções como microcrédito, empréstimo com garantia, linha para pessoa jurídica e empréstimo pessoal. Microcrédito costuma ter juros mais baixos e é indicado para quem está começando, mas normalmente exige pagamento em prazo curto. Já empréstimo com garantia, dar um carro ou um imóvel como garantia, oferece juros baixos e prazos longos, mas você corre o risco de perder o bem se não pagar. Para empresas com CNPJ, as linhas PJ, pessoa jurídica, costumam oferecer condições melhores que as das pessoas físicas. Mas, muita atenção, empréstimo não é salário. É extremamente arriscado usar crédito para pagar suas contas pessoais enquanto o negócio não dá lucro. Isso cria uma dependência que destrói o caixa e impede que a empresa se sustente sozinha. O dinheiro emprestado serve para estruturar a operação, não para sustentar sua vida pessoal. Logo, antes de pedir crédito, garanta uma forma de segurar seu custo de vida sem depender da dívida. Sócios investidores. Quando você aceita dividir a empresa. Entrar com um sócio ou sócia que traz capital ou buscar investidores anjo é opção quando sua ideia escala. Sócios trazem dinheiro e trabalho. Investidores anjo costumam pedir a participação e exigem planos e metas. Assim, uma sociedade precisa de contrato bem feito para evitar brigas futuras. Se o objetivo é crescer rápido e dividir riscos, pode ser o caminho. Se quer o controle total, talvez seja melhor preferir ir o caminho de uma dívida bem planejada. Então, tenha muita coerência nesse momento, combinado? Financiamento coletivo, o crowdfunding e pré-vendas. Plataformas de vaquinha ou pré-venda ajustam a testar aceitação e captar recursos sem dívida aos sócios. Isso funciona muito bem em produtos com apelo direto aos clientes, e menos indicado para serviços que dependem de infraestrutura física pesada. Programas públicos e apoio. Existem programas de microcrédito e apoio técnico para pequenos empreendedores. Por exemplo, você pode procurar o Sebrae da sua região e cooperativas de crédito. Às vezes, as condições são melhores que bancos grandes. E para aprofundar sua situação, deixa aqui nos comentários qual é, hoje, a sua maior dificuldade para conseguir o dinheiro para abrir sua empresa. Isso pode te ajudar a ter respostas de outros empreendedores que também acompanham este canal. 4. Como avaliar se vale a pena pegar um empréstimo? Pegar dinheiro emprestado tem sentido se a operação mantém a saúde financeira do negócio e da sua vida pessoal. Desse modo, faça 3 verificações básicas. Calcule o impacto da parcela no seu caixa. Uma referência prática. A parcela não deve comprometer mais do que 20% do lucro líquido previsto nos primeiros meses, de acordo com alguns especialistas, porque isso ajuda a reduzir o risco do sufoco. Assim, faça simulações com juros maiores do que o estimado, que é o que eu chamo de cenário estressado. Cheque prazo e garantia. Prazos curtos elevam parcela, prazos muito longos podem custar caro em juros. Logo, colocar um bem como garantia reduz juros, mas aumenta o risco pessoal. Olha o CT. Compare propostas de bancos, fintech, corporativas e fundos de microcrédito. O CT que falei antes mostra o custo real do empréstimo. 5. Riscos mais comuns e como evitá-los. Sem plano, usar tudo em itens não essenciais, misturar finanças pessoais e da empresa e não acompanhar o caixa diariamente são erros que derrubam negócios e até a sua vida pessoal. Logo, nunca misture conta pessoal com conta da empresa. Separar finanças evita confusão, facilita o controle e melhora acesso a crédito no futuro. Então, monitore entradas e saídas pelo menos semanalmente. Ainda, evite empréstimos para cobrir gastos operacionais recorrentes sem um plano de aumento de receita. Dívida para tapar buraco, sem estratégia, vira um problema gigantesco ao longo do tempo. 6. Passo a passo prático para conseguir o dinheiro. Um breve resumo do que falei até aqui. Tenha o número certo e o propósito claro. Defina exatamente quanto você precisa e para quê. Inclua o mínimo para começar e o capital de giro. Mostre como você paga a dívida. Faça projeções simples e veja se a parcela do empréstimo cabe com folga no cenário pessimista. Se não couber, planeje mais alternativas. Proteja sua vida pessoal. Garanta que as suas contas pessoais estão cobertas, porque empréstimo não substitui salário. Escolha a fonte certa para o seu estágio. Recursos próprios para valores pequenos, microcrédito para quem está começando, empréstimos com garantia para valores maiores, ou sócio investidor se topar dividir o negócio. Compare propostas pelo custo real. Peça a simulação em mais de um lugar e olhe o CET, não só a parcela. Juros, multas e garantia definem se o negócio é saudável ou uma armadilha. Apresente seu plano de forma simples. Apresente um plano claro, mostrando de forma direta como pretende pagar. Depois de receber, controle o caixa, sem folga. Acompanhe o caixa de perto e use recursos exatamente para o que foi planejado. Separe conta pessoal do empresarial e revise semanalmente entradas e saídas. Enfim, tenha em mente que a disciplina aqui é o que evita que a dívida vire o problema. 7. Dicas práticas e realistas para quem está começando hoje.
Se o valor necessário é pequeno, comece pela própria economia ou microcrédito, é menos arriscado. Mas se precisa de valores maiores e tem garantias, compare muito bem prazos e os CTs. Além disso, busque o apoio técnico. O Sebrae oferece orientação e, em alguns casos, encaminhamento para linhas de crédito com condições especiais. Ainda, não tenha pressa para pegar o empréstimo. Peça tempo para entender a proposta e, se possível, leve um contador ou contadora ou alguém de confiança para revisar. 8. Como saber se você realmente está pronto ou pronta para pedir dinheiro? Antes de buscar crédito, você precisa avaliar se está preparado ou preparada para assumir esse compromisso. Isso significa ter clareza sobre o valor mínimo viável para iniciar, saber explicar por que precisa exatamente daquele montante e o que fará caso as vendas demorem a acontecer. Além de entender se a sua vida pessoal está organizada o suficiente para não depender do empréstimo como fonte de renda. Ao mesmo tempo, ter ao menos alguma validação real da sua ideia. Clientes interessados, testes iniciais, protótipos, pesquisas. Quanto mais concreta for a validação, menor o risco de você tomar uma dívida que não consegue sustentar. E com tudo que falei aqui, saiba que dinheiro ajuda, método decide. Ter capital é necessário, mas não garante o sucesso. O que decide é o método. Planejamento honesto, cálculo do mínimo viável, separação entre vida pessoal e empresarial, escolha consciente da fonte de recursos e disciplina no controle do caixa. Se fizer isso, você transforma o dinheiro em alavanca. Se não fizer, transforma a dívida em problema. Inclusive, se quiser saber quanto custa para começar o seu negócio próprio, assista esse vídeo aqui que mostra exatamente isso, clicando aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Esperamos que tenha gostado, e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima!